Muito boa tarde a todos. Como é tradição, começamos exatamente à hora as conferências da Comissão Portuguesa de História Militar. A todos os que estão a ver esta conferência por Zoom, um cumprimento muito especial. E aos presentes, na pessoa do Sr. Almirante Fonseca, que agradeço a presença, cumprimento todos e também agradeço em meu nome pessoal, da Comissão, e do João José Brandão Ferreira. Esta conferência está a ser gravada e será colocada no YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar, onde poderão posteriormente consultar, o que é uma mais-valia, sobretudo para aqueles que, por razões pessoais, não podem assistir e mais tarde pretendem assistir, e não só, há determinados timings que têm a ver com os próprios temas e nessa altura nós sentimos que as pessoas visualizam depois as conferências em determinadas datas. Eu vou apresentar o nosso conferencista, conhecido de todos e sobretudo da Comissão Portuguesa de História Militar. É militar, piloto aviador, mas é também escritor de vários livros e artigos, publicou já mais de 200 artigos, e faz com frequências, mais de 100 conferências. Entre os livros, eu destaco A Evolução do Conceito Estratégico Ultramarino Português, a inserção das Forças Armadas na sociedade e Em Nome da Pátria, são livros que certamente quem nos está a ver conhece. É sócio efetivo da Revista Militar, desta Sociedade Histórica para a Independência de Portugal, da Sociedade de Geografia, da Associação da Força Aérea Portuguesa, dos Amigos da Olivença, tema que nos traz hoje aqui, da Liga dos Combatentes, da Academia de Marinha, membro da Comissão Científica da nossa Comissão Portuguesa de História Militar, foi ainda presidente da direção do Movimento 10 de Junho e membro da direção da Associação Cristóvão Colombo. É ainda académico honorário da Academia Portuguesa de História, tem um blog conhecido, penso, de todos, o Adamastor, onde costuma escrever as suas visões pessoais e normalmente muito críticas sobre a sociedade portuguesa. Ora, no âmbito das conferências, vai-nos falar sobre Olivença, e o tema de hoje, como sabem, é uma questão que tocou os dois lados do Atlântico. Permitam-me que, antes de passar a palavra, cite o presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, com quem falei agora, e pedi a autorização para o citar. Efetivamente, no dia 21 de setembro, publicou este artigo que se chama Tabu número 3, Olivença na História. Ora, diz ele que em 19 de julho, na Assembleia da República, foi apresentado um livro raro, Olivença na História. É uma compilação de ensaios e estudos nas perspectivas histórica, cultural, jurídica, cívica e política, escrita por diversos autores qualificados. Não houve uma só notícia da sessão e do livro. Absolutamente nada. Eu continuo a citar o Ribeiro Castro, o Dr. Ribeiro Castro. Este tabu férreo sobre a Olivença é um grande problema. Um tabu difuso, disfarçado, negado, mas real. Não podemos, nem devemos fazer de conta que Olivença não existe. A história é a história. Olivença é um incómodo, mas Olivença é um orgulho. A marca portuguesa está aí presente e faz parte da sua singularidade. Acabei de citar um artigo excelente, tem muito mais do que isto, tem uma opinião pessoal, inclusivamente sobre como devemos encarar a situação da Olivença no mundo de hoje, e aconselho a leitura. Nós não combinámos a data, hoje é o jogo de Portugal-Espanha, não estava combinado, nem sabíamos, portanto, de qualquer maneira temos alguns condicionamentos, vamos ter a apresentação do Tenente-Coronel Brandão Ferreira e a seguir proporcionaremos o debate aqui na sala e inclusivamente aqui nos nossos amigos que estão a assistir à conferência. Portanto, eu vou passar então a palavra ao nosso conferencista, que vai falar do púlpito, da mesma maneira que depois quem quiser fazer perguntas terá de ser ali. Muito obrigado mais uma vez pela colaboração. Somos todos ouvidos. Obrigado eu, boa tarde a todos. De facto, esta
questão do livro foi publicado na Assembleia da República. Foi uma verdadeira saga. Demorou quase 3 anos a pôr cá fora. Já dava para se escrever um livro a contar como é que foi. Senhora Presidenta da Comissão Portuguesa de História Militar, meu caro camarada e ilustre amigo, Sr. Almirante, minhas senhoras e meus senhores, é com todo o gosto que aqui estou e gostaria de começar a minha prosa compartilhando convosco parte de uma carta aberta que escrevi ao rei de Espanha a quando da sua visita a Portugal em 28 de novembro de 2016. Olha, não anda. É aqui, não é? Muito católica Majestade Filipe VI. Ao pisar de novo a terra da nação dos portugueses, iremos recebê-lo com a galhardia da luz agente, pois se está entre nós oficialmente é porque foi convidado. Todavia, não lhe irei dispensar as boas-vindas. Tal não tem a ver com as 18 invasões de que já fomos alvo durante uma história que partilhamos como vizinhos. Nós também já as distribuímos algumas vezes. Tampouco tem a ver com a má memória que a dinastia filipina, Vossa Majestade herdou no nome, por cá deixou para todo o sempre. Como sabe, estamos prestes a comemorar, isto foi em 2016, mais um aniversário da sua feliz expulsão, através da aclamação de um rei natural, num feriado há pouco reposto, que uma decisão política infeliz tinha extinguido. Sabe, por cá sempre tivemos uns quantos compatriotas com responsabilidades que se extraem das coisas importantes, quiçá fundamentais. Vossa Majestade certamente compreende o que estou a dizer, pois no seu reino não se pode gabar de estar isento deles também. Aquilo que me leva a não lhe dar as boas-vindas tem a ver com o facto da Coroa e da República Espanholas não terem restituído a Portugal a portuguesíssima Vila de Olivença e seu termo, que ocupam ilegalmente Mano Militari desde 1815, eu diria desde 1807. Vossa Majestade sabe certamente os contornos do caso e tem seguramente à mão excelentes diplomatas e historiadores que lhe podem dar conta dos pormenores. Vou apenas recordar-lhes o que um deles, Frederico Trilho e Figueroa, ao tempo presidente do Congresso dos Deputados, disse em 12 de setembro de 1997, no Mosteiro de Santa Maria de Aguiar, Castelo Rodrigo, nas comemorações dos 700 anos do Tratado de Alcanizes. Disse ele, na questão de Olivença, a Espanha não tem defesa. Espero ter ilustrado o ponto. Deus guarde a Vossa Majestade. Por alguma razão que ainda não consegui vislumbrar, Filipe de Bourbon, até à data, não me respondeu. A questão da Olivença, como é conhecido o conflito entre Portugal e Espanha sobre Olivença e seu termo, representa uma usurpação dos direitos territoriais e soberanos portugueses, uma vergonha em termos de direito internacional, uma mácula auto-infligida na honorabilidade do Estado e das diferentes populações que constituem a Espanha e uma chaga viva na nação e pátria portuguesas. É uma questão que se arrasta desde 1801, sem que a Espanha, que continua a ocupar ilegalmente Olivença e seu termo, cerca de 450 km², há muitos países no mundo que são mais pequenos que isto, tenha sequer uma resta de razão para o fazer desde 1807. A postura do Estado português desde 1841 é de complacência com a situação, dado que se tem remetido à posição oficial de não reconhecer a administração espanhola, administração entre aspas, do território, mas abstendo-se sobre o assunto, que é importante, tomar qualquer iniciativa para o resolver. O território de Olivença foi incorporado definitivamente no Reino de Portugal pelo Tratado de Alcanizes, assinado em 12 de setembro de 1297, mas a sua saga remonta ao reinado do primeiro rei Afonso Henriques. De facto, durante a reconquista da Península Ibérica, aos mouros, o fundador da dinastia afonsina, ou borgonhesa, encarregou um dos seus homens de armas, Geral-Gerais, o Sem Pavor, de, a partir de Évora, continuar a progressão para sul e leste, tendo sido então conquistadas as vilas de Trujillo, Monstaches, Lobón, Badajoz, Alconchel e os campos de Olivença, que não existia ainda como povoação. Ficando assim senhor da margem esquerda do rio Guadiana até ao oceano a oeste. É já com Sancho II que se dá uma nova campanha no Alentejo,
conquista Elvas, Moura, Serpa, e Jurumanha, que foram doados à Ordem do Tempo em paga dos seus serviços. A chegada de agricultores aos campos de Olivença levou os templários a fundar a povoação com esse nome, construindo ainda a igreja de Santa Maria do Castelo, que ainda hoje está de pé, e vale a pena ser visitada. Mas foi o rei Dom Dinis que conseguiu assinar, após muitas peripécias, conseguiu assinar a 12 de setembro de 1297 o célebre Tratado de Alcanizes, no qual ficam para sempre incorporadas em Portugal as terras de Ribacoa e as vilas de Jurumanha, Oguela, Campo Maior e Olivença. Mesmo assim, ainda se cedeu a Castela as vilas de Aroche e Aracena, afirmando Dom Dinis, a contragosto, nos tratados temos por vezes que perder algo se quisermos ganhar o que pretendemos. Não foi fácil o parto da Olivença portuguesa. E há muito mais episódios que, obviamente, eu não tenho tempo para contar. A curta campanha contra Portugal desencadeada em 1801, que ficou conhecida como Guerra das Laranjas, por o comandante espanhol Manuel Godoy ter enviado um ramo de laranjeira que colheu nos arredores de Elvas à rainha Maria Luísa, teve as suas origens próximas na campanha do Roussillon de 1793, que, por sua vez, decorre dos eventos subsequentes à Revolução Francesa de 1789 e à decapitação do rei Luís XVI, em 21 de janeiro de 1791, que chocou a maioria das consciências de então. Na sequência, a Grã-Bretanha e a Espanha, bem como outras monarquias europeias, declararam guerra à França. A aliança entre a Grã-Bretanha e a Espanha, que é uma coisa rara de existir na história, resultou num tratado que não incluía Portugal, facto que preocupou o governo português, pois tal ameaçava os seus interesses. Deste modo, a diplomacia de Lisboa moveu-se e conseguiu celebrar 2 tratados contra a França, um com a Espanha, em 15 de julho de 1793, e outro com a nossa velha aliada, em 26 de setembro do mesmo ano, que era a extensão do primeiro. Em virtude destes acordos, Portugal enviou um contingente militar de cerca de 5.300 homens para se juntarem às tropas espanholas que invadiram o Roussillon no sul de França. Esta campanha resultou num fracasso, o que obrigou as forças coligadas a retirarem para a Catalunha. No entretanto, o governo de Madrid, onde pontificou Dom Manuel Godoy entre 1792 e 1808, traiu o governo português, fazendo uma paz separada com a França, sem lhe dar conhecimento, assinado em Basileia em junho de 1795. As forças portuguesas, agora reduzidas a 3.800 homens, ficaram abandonadas no terreno e só conseguiram regressar com muita dificuldade enquanto o estado de guerra com a França se mantinha. O que levou o governo português a tentar negociar diretamente com o Diretório Republicano Francês, através do seu representante na Haia, António de Araújo e Azevedo, tendo este logrado assinar um tratado de paz em 10 de agosto de 1797. Este tratado nunca foi ratificado por Portugal por não agradar aos ingleses e foi posteriormente anulado pelo Diretório. Desde o início da crise, que os corsários franceses não paravam de atacar os navios portugueses, tentando liquidar o comércio com o Brasil, numa tradição que já vinha do início do século XVI, enquanto a Marinha Portuguesa colaborava discretamente com a Royal Navy. Com o golpe do Estado do Brumário, em novembro de 1799, Napoleão tomou o poder em França, à altura em que já se encontrava formada a segunda coligação contra esse país, mas, desta vez, a Espanha já não fazia parte dela, pois tinha passado a aliado da França. Tentou então Napoleão atrair Portugal para o seu campo, com o auxílio da Espanha, mas como viu frustrado esse objetivo, exigiu no final de 1800 que as forças espanholas invadissem Portugal. É assim que surge o ultimato de 29 de janeiro de 1801, em que ambos os países exigiam a Portugal que abandonasse a aliança luso-britânica, fechasse os portos a esta potência, pagasse uma grande indemnização em dinheiro e ainda entregasse várias povoações à Espanha como penhor de territórios espanhóis que a Inglaterra tinha ocupado. Naturalmente, o governo português recusou.
e a Espanha declarou guerra a Portugal, a 27 de fevereiro. Já com o exército francês de 25 mil homens, comandado pelo general Bernadotte, em território espanhol. Em 1796, Dom Manuel Godoy promoveu um encontro em Elvas, vejam bem isto, entre as cortes portuguesa e espanhola, que ocorreu com cordialidade, sem se suspeitar do lado português que o governo espanhol preparava uma nova traição, chegando ao ponto de condecorar Dom Manuel Godoy com o Grão Cruz da Ordem de Cristo. Em seguida, a Espanha celebrou com a França um novo tratado de Santo Ildefonso, em 18 de agosto de 96, sobre cujo conteúdo o embaixador português em Madrid sossegou Lisboa, dizendo que não há coisa alguma claramente estipulada contra Portugal. A 7 de outubro do mesmo ano, a Espanha declarou guerra à Grã-Bretanha, o que agravou as relações entre aquela e Portugal. Os mal-entendidos e provocações sucediam-se, e a situação para o governo português era dramática, apanhada entre vários fogos e sem forças militares e navios suficientes para fazer face às ameaças. É o costume. A derrota da esquadra espanhola frente a outra britânica, perto do Cabo de São Vicente, e a colaboração dada às forças inglesas vieram piorar as relações. Durante mais de 4 anos, a diplomacia portuguesa tinha conseguido, com grande esforço, manter um equilíbrio instável e evitar uma confrontação militar direta. Mas no presente, a situação internacional não permitia mais fugir a tal. Infelizmente, não se aproveitou o tempo para se conseguir reforçar os meios militares e o estado das fortalezas, mesmo tendo em conta os escassos meios financeiros disponíveis. Também não se conseguiu aumentar a ajuda e a presença militar inglesa, para não pôr em causa uma neutralidade que se pretendia manter, mas que a realidade geopolítica inviabilizava de todo. E só é neutral quem pode, não quem quer. Para além disso, o então Primeiro-Ministro e Secretário de Estado da Guerra, o segundo Duque de Lafões, Dom João Carlos de Bragança e Linha, tio da Rainha, e o partido aristocrático que o apoiava, tinham conseguido afastar as forças inglesas estacionadas em Lisboa desde 1797. Do mesmo modo, opunha-se a um comando inglês das forças combinadas e que as tropas britânicas guarnecessem praças costeiras, bem como a mobilização e preparação do exército para a guerra, e tal prejudicou o esforço conjunto para fazer face ao conflito. A citação acima resume com eloquência a posição do Duque de Lafões, octogenário e com algumas das suas faculdades já muito diminuídas, apesar da sua longa experiência como militar e político. Mesmo assim, não se pode dizer que o ataque franco-espanhol tenha apanhado as autoridades portuguesas de surpresa, até porque já se tinha preparado para esse ataque em 1796, 97 e 98. No entanto, em princípio de 1800, e algo incompreensivelmente, as razões aduzidas sobre os encargos financeiros da mobilização e a falta de mão de obra na agricultura não parecem ser suficientes, uma parte significativa do exército foi desmobilizado. Tal fez também esfriar o possível auxílio militar de Sua Majestade Britânica, a ponto do inquilino do número 10 da Downing Street, William Pitt, ter afirmado que o governo de Sua Majestade só ajuda os governos que, em primeiro lugar, se queiram ajudar a si próprios. É lapidar. O exército português, mobilizado para a guerra na Europa, compreendia 24 regimentos de infantaria, 1.600 homens cada, 12 regimentos de cavalaria e 4 regimentos de artilharia. Além destes 40 regimentos, havia desde 1796 uma legião de tropas ligeiras, várias companhias de artilharia de guarnição e o Real Corpo de Engenheiros, formado por 125 oficiais. Havia ainda 43 batalhões de milícias de 800 homens cada. Estas forças estavam desfalcadas de efetivos e, na sua grande maioria, eram comandadas por aristocratas só por o serem e não por terem tido formação ou competência para o cargo. O comandante em chefe era o Marechal-General Duque de Lafões e os 3 generais de armas eram o Marquês de Minas, o Conde de Sampaio e o Conde de Aveiras. O ajudante-general era o Marquês de Marialva. Havia 2 generais estrangeiros, o Conde de Golse, que era Marechal, e o Marquês de La Rosière, que era quartel-mestre-general. Foram constituídos 2 exércitos. Um a norte, do Rio Douro, a fim de defender o Minho e Trás-os-Montes, mas sobretudo o Porto, comandado pelo Marquês de La Rosière. E o outro, a sul, que deveria defender a Beira, o Alentejo e o Algarve, mas sobretudo Lisboa, comandado pelo general Forbes. O exército do norte teria cerca de 15 mil homens, que podiam chegar a 20 mil. O exército de Forbes
cuja prioridade era o Alentejo, e nesta província, Porto Alegre e a Serra de São Mamede, tinha cerca de 8.000 homens e mais 7.000 na Beira e 3.000 no Algarve. As principais fortalezas eram Almeida, com 3.000 homens, e Elvas, com 8.000. Em Lisboa ficaram vários regimentos de milícias e do Exército de Linha. No total, as forças metropolitanas mobilizadas somavam 55.000 homens. A Armada Portuguesa contava já com muitos anos de experiência de guerra e os seus oficiais conheciam as últimas inovações da tecnologia e tática naval. E conseguiu, durante toda esta guerra, cumprir satisfatoriamente todas as suas missões e dos dois lados do Atlântico. Estima-se que estivessem mobilizados cerca de 10.000 homens, 6.000 marinheiros, 250 oficiais, 2.500 homens de Brigada Real da Marinha, apoiados por mais 1.000 homens de diferentes especialidades, com cerca de 25 navios no mar. O exército espanhol era muito superior ao português. Possuía 34 regimentos de infantaria, mais 10 regimentos de estrangeiros e 9 batalhões de infantaria ligeira. A cavalaria era formada por 23 regimentos. A artilharia era composta de 5 batalhões, com peças modernas. O corpo de engenheiros possuía 170 oficiais. Para além de tudo isto, havia as milícias provinciais. Dirigiu o exército desde dezembro de 1800 o generalíssimo Manuel Godoy, regressado às lides políticas após a demissão do ministro Urquijo e a quem tinha sido prometida a Toscânia desde que atacasse Portugal. A preparação do exército espanhol também deixava muito a desejar. E tinha começado apenas depois do Tratado de Aranjuez, de 21 de março de 1801, onde o prescrito acima referido ficou estabelecido. E faltava, sobretudo aos espanhóis, um trem de artilharia, cerco, e meios logísticos para transportarem víveres e munições. Godoy conseguiu concentrar à volta de Badajoz cerca de 30.000 homens, ficando no norte cerca de 20.000 sob o comando do general francês Saint-Simon, quase todos empenhados na defesa das fortalezas costeiras galegas, ao passo que na Andaluzia apenas havia 10.000 homens. E nem sequer havia um plano de campanha digno desse nome. Para os espanhóis, o importante, e isto é que foi uma das chaves de toda a sua conduta política e militar e diplomática durante toda esta campanha, que foi das coisas mais complexas que houve na história de Portugal, o que os espanhóis não queriam verdadeiramente era que os franceses ocupassem a Espanha ou Portugal, ou tivessem cá tropas. O ataque deu-se no fatídico dia 20 de maio de 1801, encontrando-se as tropas portuguesas estacionadas e em alerta, conforme preparação prévia. Godoy avançou com 5 divisões do exército da Extremadura, que rapidamente ocuparam Jurumanha e Olivença, que se entregaram sem disparar um tiro, Porto Alegre, Castelo de Vide, Arons, Soguela, Alpalhão, Borba, Vila Viçosa e Campo Maior, cuja guarnição, comandada pelo tenente-coronel engenheiro Matias Azedo, resistiu 18 dias e só se rendeu depois da povoação ter sido atingida por 8.342 balas de canhão, 257 bombas e 1.217 granadas, e ver as muralhas destruídas. Foi obra. Apenas Elvas se aguentou bem. Foi um mau momento para as forças portuguesas. E o desastre só não foi maior porque o ministro Luís Pinto de Sousa Coutinho, mais tarde visconde de Balsemão, perante a ameaça das forças franco-espanholas retalharem o país, deslocou-se a Badajoz a fim de tentar negociar com Godoy e Luciano Bonaparte, irmão de Napoleão. Pinto de Sousa, perante a situação desesperada em que se encontrava o país, conseguiu negociar o fim das hostilidades e, apesar de tudo, limitar os danos, cedendo-se apenas Olivença, e mesmo assim só depois de os espanhóis terem recusado a Ilha do Príncipe, oferecida em troca desta. Olivença era governada por Júlio, notem o nome, Júlio César Augusto Hércules de Chermont, marechal de campo, que não devia muito ao seu nome. As suas muralhas eram extensas, mas a necessidade de obras, e apesar de ter os espanhóis bem guarnecidos, apenas dispunha de 200 homens de milícias. A guarnição normal tinha sido enviada para Porto Alegre, considerada com mais hipótese de se defender. Mas a capitulação não foi honrosa, o que fez com que este governador fosse julgado em Conselho de Guerra e acusado de traição, de que foi mais tarde absolvido. Pior sorte teve o governador de Jurumanha, coronel Veríssimo António da Gama Lobo, que também se rendeu, apesar de ter amplos meios para se defender. O Conselho de Guerra condenou-o à morte, mas por decreto de 23 de janeiro de 1802, a sentença foi comutada em prisão perpétua. A 1 de julho, Olivença foi visitada pelos reis de Espanha, Carlos IV e Maria Luísa, e deste modo anexada à Espanha.
Em simultâneo com as negociações de Pinto de Sousa, deslocou-se a Paris Dom António de Araújo Azevedo a fim de negociar com Napoleão, que exigia pesadas compensações a Portugal. Deste modo, foi assinado o Tratado de Badajoz a 6 de junho de 1801, por Pinto de Sousa, que enviou ao Príncipe Regente uma carta a justificar tal ato. O Príncipe Regente ratificou o tratado a 14 de junho. No tratado, deste modo, a Espanha restituiu todos os castelos, cidades e vilas, com exceção de Olivença, ressarciram-se mutuamente pelos danos causados na guerra e no mar, e fez-se um novo compromisso de paz e amizade para o futuro. No tratado ficou assente que as tropas espanholas deixariam o território português em 6 dias, o que não sucedeu. E, pasme-se, uma das razões apontadas por Espanha para a anexação de Olivença eram os atos de contrabando prejudiciais a ambos os reinos. Napoleão, porém, ficou furioso, por grande parte do que pretendia não ter ficado consignado no Tratado de Badajoz, e obrigou a uma grande ronda de negociações que só terminaram em 29 de setembro, com a assinatura de um novo Tratado de Madrid. Numa cláusula secreta, acordou-se uma verba a pagar à França de 20 milhões de libras, as quais seriam pagas em dinheiro, diamantes ou em valores comerciais. Se bem que este texto esteja focado na questão de Olivença, o conflito foi muito mais alargado. Em primeiro lugar, na metrópole. De facto, o plano português para fazer a guerra contemplava uma resistência a norte, na fronteira do Rio Minho e parte de Trás-os-Montes, com sucessivas linhas de defesa até ao Porto, que com Lisboa eram os dois objetivos fundamentais a defender, como foram sempre. E como são hoje. Outro corpo de tropas defendia a beira alta e baixa, com movimento de retardamento, se necessário, até à zona centro do país, em Abrantes. O já citado Corpo de Exércitos do Alto Alentejo, postado sobretudo na zona de Porto Alegre e Elvas, e um corpo de tropas a sul para defender o Algarve. Ao norte as coisas não correram mal, mantendo-se os espanhóis na defensiva, o que permitiu algumas ações ofensivas na Galiza, Monterrey, a partir de Chaves. Na fronteira leste, nas beiras, as forças portuguesas e franco-espanholas mantiveram-se nas suas posições e em respeito mútuo, pelo que a fronteira não foi violada por nenhuma das forças, e no sul houve curtos combates na zona da fronteira algarvia em que as posições defensivas portuguesas foram preservadas. Por isso, no cômputo geral das operações realizadas na metrópole portuguesa, as coisas não correram mal de todo, salvo a rendição já referida e pouco honrosa das praças alentejanas, da derrota do combate de Arronches e na rendição do trem logístico na Flor da Rosa, a situação sendo algo dramática não oferecia grande perigosidade, tanto mais que o grosso das tropas não tinha sido afetado e poderia retirar em boa ordem para posições defensivas mais recuadas. Ainda por a principal fortaleza portuguesa, a de Elvas, estar intacta, sendo uma ameaça permanente para qualquer forças espanholas que se internassem no território. Tal não impediu que o Duque de Lafões, no fim das operações, fosse demitido de todos os seus cargos. Mas num outro cenário, os portugueses conseguiram vantagens acrescidas. Quero referir-me ao mar e à atuação da Armada Portuguesa, que conseguiram cumprir todas as suas missões, protegendo as linhas de comunicação marítimas no Atlântico Sul e Central, protegendo a navegação marítima de ataques corsários, comboiar os navios mercantes, obrigados a navegar juntos, e a apoiar as operações ofensivas e defensivas no sul do Brasil, nomeadamente na costa uruguaia e no Rio da Prata. Para além disso, colaboraram com a Royal Navy, do Almirante Nelson, sobretudo no Mediterrâneo, participando em todas as importantes operações que lá se desenrolaram, nomeadamente no ataque a navios franceses, na Ilha de Malta, na Península Italiana e na usura feita à Marinha Francesa nas operações que desenvolveram no Egito. O que deu origem ao comentário de Napoleão na situação supra, e que ele cumpriu. Um último teatro de operações é mister referir as fronteiras sul e sudoeste do Brasil, que iam do Rio da Prata até ao Rio Paraguai, passando pelo Rio Grande do Sul, a cerca de 9.000 quilómetros da metrópole. As operações no Brasil deram-se na sequência da delimitação de fronteiras ocorridas após o Tratado de Santo Ildefonso de 1777, sobretudo as do Rio Grande do Sul e Mato Grosso.
Para tal, os portugueses construíram uma série de vilas e fortes, de que se destacam o Forte da Conceição, o Forte do Príncipe da Beira, o Forte de Nova Coimbra, o Forte Miranda e a Vila Maria, Vila Bela e Vila Albuquerque. As operações foram supermente delineadas e bem-sucedidas pelo vice-rei Conde Rezende, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Deste modo, foi possível derrotar os espanhóis, que se apresentaram frente ao Forte Nova Coimbra, onde o seu comandante, tenente-coronel Ricardo Franco de Almeida Serra, repeliu todos os ataques espanhóis, incluindo nas regiões da bacia meridional do Amazonas, e conquistou-se o território das 7 missões, conseguindo o território, conseguindo-se a incorporação no Brasil de 15.000 km² de novos territórios. Todas estas operações foram ainda de fundamental importância para que saíssem frustradas as intenções francesas de acederem totalmente ao controle da costa brasileira, que ia da fronteira da Guiana Francesa à foz do Amazonas, e a sua inclusão no Tratado de Madrid de 29 de setembro de 1801. Vou muito resumidamente falar sobre estas ações. Pela paz Tilsit, após a vitória de Friedland, que selava a derrota da Rússia, da Áustria e da Prússia, o imperador dos franceses fez um ultimato ao governo de Lisboa, segundo o qual teriam que declarar guerra à Inglaterra e fechar-lhes todos os portos. Caso não o fizesse, até 1 de setembro o país seria invadido e estávamos em julho. Para garantir a colaboração espanhola, Napoleão assinou o secreto e infame Tratado de Fontainebleau em 27 de outubro de 1807, com o ministro Godoy, que previa a divisão de Portugal continental, além do ultramar, que seria dividido mais tarde, em 3 partes, e garantindo a passagem e sustento do seu exército de 25.000 homens em direção a Lisboa e a colaboração de tropas espanholas na invasão de Portugal. Junot conseguiu entrar em Lisboa com as avançadas do seu exército destroçadas em maltrapilhas a 29 de novembro, sem que sobre elas se tivesse disparado um tiro, a tempo de ver os navios da Armada Portuguesa a deixarem o Tejo, levando a família real para o Brasil. Deste modo, ficaram frustrados 2 dos grandes objetivos que Junot tinha sido incumbido: o de capturar a família real portuguesa e assenhorear-se dos navios portugueses de que a Marinha Francesa tanto necessitava. O terceiro objetivo também ficou frustrado, ou seja, o de fechar os portos à Inglaterra, dado que Junot nunca conseguiu ocupar devidamente o território. Os ingleses conseguiram desembarcar e estabelecer-se militarmente, e as tropas francesas foram expulsas ao fim de 9 meses. Uma das primeiras coisas que o príncipe regente fez, quando chegou ao Rio de Janeiro, foi, através de um manifesto datado de 1 de maio de 1808, declarar a guerra à França. Estava assim feita a primeira reivindicação para que Olivença e seu termo voltassem à soberania portuguesa. E ela era justa e de direito, já que o Tratado de Badajoz especificava no seu artigo 1º que haverá paz, amizade e boa correspondência entre a Sua Alteza Real e o Príncipe Regente de Portugal e dos Algarves, e Sua Majestade Católica, El Rei de Espanha. E no artigo 4º, e se neste ou noutro artigo houver infração, se dará por nulo o tratado. Artigo 9º. Sua Majestade Católica se obriga a garantir a Sua Alteza Real, o Príncipe Regente de Portugal, a inteira conservação dos seus Estados e domínios, sem a menor exceção ou reserva. O próprio Tratado de Madrid, de 1801, era explícito no seu artigo 1. Haver no futuro e para sempre paz, amizade e boa inteligência entre a República Francesa e o Reino de Portugal. Ora, o Tratado de Fontainebleau e a invasão de Portugal em 1807 pelas tropas franco-espanholas tornava nulos os tratados que levaram à cedência de Olivença. Após a abdicação de Napoleão, em 1814, no Tratado de Paz assinado em Paris, em 30 de maio desse ano, o seu artigo adicional número 3 considera invalidados os acordos de Badajoz já referidos. Tal foi assinado pelo Talleyrand, por parte da França, e pelo Conde Funchal, Dom Domingos de Sousa Coutinho, por Portugal.
Porém, o representante espanhol recusou-se a assiná-lo, alegando que não tinha autorização para o fazer. Mas o representante português conseguiu a promessa de que as grandes potências se interessassem pela causa da Olivença no congresso convocado para Viana. Neste congresso, representaram Portugal o conde de Palmela, Dom António Saldanha da Gama e Dom Joaquim Lobo da Silveira, que conseguiram que constasse data final do artigo 105, que se transcreve. As potências, reconhecendo a justiça das reclamações formadas por Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal e do Brasil, sobre a Vila de Olivença e outros territórios cedidos à Espanha pelo Tratado de Badajoz de 1801, e considerando a restituição destes objetos como uma das medidas próprias para assegurar entre os dois reinos da Península aquela boa harmonia completa e permanente, cuja conservação em todas as partes da Europa tem sido o fim constante de seus arranjamentos, obrigam-se formalmente a empregar por meios de conciliação os seus esforços mais eficazes a fim de que se efetue a retrocessão dos ditos territórios em favor de Portugal, e as potências reconhecem, em tanto quanto de cada uma delas depende, que este arranjamento deve ter lugar o mais brevemente. Já lá vão 200 anos. Mais uma vez, o delegado espanhol se recusou a assinar o tratado, alegando novamente que necessitava de instruções do seu governo, tendo em conta este artigo e também pelo facto de não ter obtido, como pretendia, a entrega dos ducados de Parma, Placência e Guastalla a favor de uma princesa espanhola. Deste modo, a entrega da Olivença ficou em suspenso. Sem embargo, passados 2 anos, por via de um acordo assinado em Paris a 10 de junho de 1817, ficou acordado que os ducados em disputa na posse da arquiduquesa da Áustria, Maria Luísa, segunda mulher de Napoleão, passariam por sua morte para a princesa espanhola Maria Luísa de Bourbon, irmã de Fernando VII, e foi deste modo que a Espanha assinou finalmente o ato final de Viena, em 17 de maio, pelo conde Fernando Nunes, em nome do rei de Espanha. Por esta via, a Espanha aceitou implicitamente o artigo 105 e a entrega da Olivença, que devia ocorrer de imediato, o que não sucedeu. Desta feita, o rei de Espanha tomou conhecimento que, em janeiro de 1817, tropas portuguesas tinham ocupado Montevideo, e tal foi usado como pretexto para não se entregar a Olivença, enquanto não se restituísse a futura capital do Uruguai, e efetuou um protesto internacional junto das potências da Santa Aliança. O governo português designou o conde de Palmela e o marquês de Marialva para resolver a questão, com os representantes das potências daquela aliança, que se ofereceram para atuarem como mediadores, tendo sido preparado em agosto de 1818 um projeto de tratado que previa a devolução mútua de praças. Porém, as negociações arrastaram-se entre os governos do Rio de Janeiro, Madrid e Londres até 1820. Quando o acordo estava para ser assinado, e estando a ser preparada em Cádiz uma expedição para seguir para Montevideo, rebentou naquela cidade, em janeiro, uma revolução liberal, a Revolta de Riego, seguindo-se no mesmo em Portugal, em 24 de agosto, no Porto, e depois no Brasil, em janeiro de 1821. Do governo liberal constituído no Rio de Janeiro, fazia parte Silvestre Pinheiro, como ministro dos Negócios Estrangeiros, que logo, em 16 de abril de 1821, reconheceu a independência das Províncias Unidas de Buenos Aires, que, entretanto, se tinham revoltado contra o governo de Madrid. Ao mesmo tempo, enviou instruções ao Barão de Laguna, comandante das forças portuguesas que tinham ocupado Montevideo, para proceder a uma consulta eleitoral, a fim de se determinar o destino da província oriental. Desta consulta resultou, a 31 de julho, que se anexasse a sua terra ao Brasil, com a designação de província Cisplatina. Em 26 de abril de 1821, a corte portuguesa regressou a Lisboa, ficando o herdeiro da coroa, Dom Pedro de Alcântara, como regente no Brasil, em nome do pai. Com o Grito do Ipiranga, o maior território que fazia parte do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, veio a tornar-se independente, o que só foi reconhecido pelo governo português, note-se, em 29 de agosto de 1825, pelo Tratado do Rio de Janeiro. E a 9 de maio de 1824, o Brasil anexou formalmente a província Cisplatina ao Império Brasileiro. Seguiu-se um período de guerra em que interveio a Argentina, e em 1828 o Uruguai tornou-se independente, com Montevideo por sua capital. Com toda esta evolução na América do Sul, Portugal deixou de ter a ver diretamente com a situação naquela área. E por isso com a questão de Montevideo, alegada pela Espanha, ainda que indevidamente. Em 1823, o futuro Duque de Palmela, Dom Pedro de Sousa e Holstein, que foi até hoje, quanto a mim, o maior paladino da causa de Olivença, estando no governo,
voltou a contactar o então Conselho de Regência espanhol e tentou negociar um novo tratado que restituísse Olivença, afirmando claramente que o Tratado de 1801 estava anulado. Mas tudo resultou em balde. Aqui as constantes convulsões políticas de um lado e de outro da fronteira não foram alheias. Já em 1835, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, Palmela, contactou o novo chefe do governo espanhol, Dom João Alvarez e Mendizábal, procurando realizar um encontro visando a retrocessão de Olivença, mas o executivo espanhol proibiu qualquer contactos oficiais. No ano seguinte, aproveitando a passagem por Lisboa de Mendizábal, Palmela voltou a tocar na questão da Olivença, sugerindo que fosse encontrada uma solução através da arbitragem de uma potência aliada, mas o assunto foi postergado. A última intervenção de Palmela sobre o tema, agora já como deputado, deu-se na sessão de 17 de julho de 1841, no Parlamento, onde resumiu os direitos de Portugal sobre Olivença e finalizou dizendo: concluo, pois, dizendo que não devemos desistir das reclamações que temos direito de fazer à Espanha e ao nosso governo compete aproveitar para isso as ocasiões que lhe parecerem mais oportunas. O que se passou de 1841 até hoje, eu vou passar por cima, porque já estamos aqui apertados no tempo e, portanto, depois quem quiser pode-se ficar para as perguntas e respostas ou depois ficam para lerem o texto completo, que é extenso. Em todas as constituições portuguesas, desde 1822 até à atual de 1976, lembro que houve diferentes constituições em 1826, 1838, 1911, 1933, existe apenas um único artigo que, com algumas diferenças de escrita, é idêntico em todas elas. A versão atual diz assim, artigo 5.3. O Estado não aliena qualquer parte do território português ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo de ratificação de fronteiras. Diz que os constituintes o escreveram a pensar exclusivamente na questão da Olivença. Mas até hoje ninguém tirou as devidas consequências que tal implica. E era para rever a Constituição, por rever a Constituição da República, que se deveria encetar um plano político e estratégico atual para se reaver Olivença. Pois Olivença é terra portuguesa. Para dar força ao propósito que tem de nascer de uma vontade política, as forças políticas em Portugal, que têm desprezado o facto de uma parte do território nacional estar cativa de uma potência estrangeira, deviam unir-se para votar uma alteração à Constituição no sentido de lhe acrescentar um artigo em que se dissesse algo parecido com isto. Olivença e seu termo são território português, temporário e indevidamente sob a administração do Estado espanhol. O completo retorno deste território à soberania portuguesa deve ser objetivo indeclinável dos órgãos de soberania nacionais por todos os meios ao seu alcance. Por muito menos, aliás, se escreveu nesta última Constituição, em 1976, no seu artigo 5.4 e até à sua entrega à China, o seguinte: o território de Macau, sob a administração portuguesa, rege por estatuto adequado à sua situação especial. E aquilo que no nosso entendimento há a fazer a nível interno e externo sobre a questão da Olivença, vou deixar também para o debate e vou concluir. Terminei esta parte deste capítulo com, ainda tenho aqui um dizer, que é o seguinte. Quero terminar este capítulo com uma frase de Mário Rodrigues, membro do grupo dos Amigos de Olivença, no seu trabalho Olivença Esquecida. Se Olivença, era um rapaz novo quando escreveu isto, se Olivença é uma causa perdida, não é a Olivença que está perdida para Portugal. É muito provavelmente Portugal que se perdeu a si próprio, incapaz de defender os seus interesses. Cá está ela. Em conclusão, como se pode aquilatar pelo que foi dito e como é reconhecido por Dom Frederico, que não é uma pessoa qualquer, nem consta estar
que estivesse possuído de algum desequilíbrio ou distração, a Espanha não tem qualquer razão na questão da Olivença. E nenhum órgão do Estado ou cidadão português deve ter o menor pejo em afirmá-lo ou receio de ser contraditado. O Duque de Palmela, a quem prestamos homenagem, resumiu lapidarmente a questão num trecho da carta que escreveu ao então primeiro-ministro espanhol, Mendizábal, Isabel, em 1935. E cito: "Direi finalmente que a Espanha, como signatária do ato final do Congresso de Viena, reconheceu da maneira mais positiva, num dos artigos do tratado, os justos direitos da coroa de Portugal à Praça de Olivença. E, portanto, não lhe é decoroso o continuar a desatender aqueles direitos depois de os haver especialmente reconhecido." Reforço o termo decoroso. E, de facto, o Estado espanhol, que representa a Espanha, tem-se portado de uma forma muito pouco decorosa em toda a questão da Olivença, começando na traição protagonizada no Tratado de Basileia de 1795, passando pelo ataque desferido em 1801 sem qualquer razão que justificasse uma causa belli, e a terminar num argumento da tomada de Montevideo, que era marginal e estranho ao assunto. Só para citarmos estes. Deste modo, menos se entende a apatia que tomou posse das autoridades portuguesas e que foi transversal a vários regimes, e lembro: a monarquia constitucional, a Primeira República, a ditadura nacional entre 26 e 33, o Estado Novo e agora o chamado Estado de Direito Democrático, a República semipresidencialista resultante da Constituição de 1976, que encontram sempre, aparentemente, uma desculpa de que não é o momento oportuno. Pelos vistos, nunca vai haver um momento oportuno, pois até em 15 de abril de 1811, quando tropas portuguesas ocuparam Olivença, expulsando de lá os franceses, as tropas espanholas já tinham retirado, os ingleses, por via do Wellington, e seu irmão, que era embaixador em Madrid, usaram o mesmo argumento para mandar retirar os militares lusos de lá, deixando de regressar os espanhóis e também ficado para mais tarde a promessa de se resolver a questão. E assim, as questões de índole política se vão sobrepondo às jurídicas e ao que é de direito. E desta feita chegamos à atualidade, em que a posição oficial do Estado português é a de acomodação, assumindo apenas e com pouca veemência que não reconhece o atual status quo e que Olivença, sob o ponto de vista jurídico, pertence a Portugal. E por aí se queda. Numa atitude que se pode comparar aos 10 anos em que se olvidou o caso de Timor, invadido pela Indonésia em 1975, onde Portugal tinha muito menos razão do que no caso vertente, e este arrasta-se desde 1801. Na fronteira luso-espanhola, estou já a acabar, aquela definida pelo Tratado de Alcanizes, cujos 700 anos foram condignamente celebrados por ambas as partes, e onde até esteve presente o Presidente da República Portuguesa, a mais antiga e estável em todo o mundo, continua maculada, pois faltam colocar no seu devido lugar 100 marcos fronteiriços, que a definem desde o número 801 a 900. E creio que não pode haver melhor momento do que hoje, dado todo o mundo afirmar que as relações entre Portugal e a Espanha nunca foram tão boas. Ora, entre amigos deve haver a franqueza e a lhanheza de colocar os problemas que possam existir e ninguém tem que levar isso a mal. Até porque Madrid tem uma estratégia global para o mundo e defende com unhas e dentes todos os seus interesses. E neste âmbito é o tempo e a lassidão que têm sido os seus maiores aliados. Mas isso não lhes dá qualquer direito, pois a Olivença é terra portuguesa. Deixo-vos com um grito de alma que ficou gravado em azulejo, não podia ser mais português, na casa de um insigne defensor da causa de Olivença, este homem, que já tinha citado atrás, mas não vos li, o Coronel Rodrigo de Figueiredo Pereira Botelho, em Campo Maior, freguesia de Nossa Senhora de Expectação. Este coronel, quando era tenente, em 1938, estava-se na Guerra Civil de Espanha, passou-se um caso muito curioso, levantou-se a questão de se tomar, decidir ocupar aquilo militarmente. Bom, isso está tudo descrito e tudo documentado, e este homem era tenente, recusou-se a entrar em combate, não queria entrar em combate na Guerra Civil Espanhola, mas ofereceu-se para ir com os seus homens lá do batalhão de infantaria que havia em Elvas dessa altura, ocupar Olivença. E diz ele nessa sua casa, nos azulejos: nesta casa vive a aventura e a esperança da história pátria. Não perturbes a sua paz.
Se és meu amigo, Deus te guie. Se és português, Deus te guarde. Se és alentejano, Deus te salve. Mas se és de Olivença, entra, meu irmão, esta casa é sempre tua. Aqui vive-se junto ao céu. A alma alimenta-se da imponderável fé. O coração sonha e adormece olhando o mar. É a saudade lusíada do passado. É o culto da pátria que só Deus mantém inalteravelmente. É Portugal aquecendo ao peito o fogo dos cânticos de Camões. É o pensamento místico da alma. É a fé do patrono Nuno Alves. Lausdel. Os portugueses nunca deviam esquecer estas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado por esta excelente comunicação, um enquadramento diferente do habitual enquadramento jurídico. Este enquadramento histórico acho que era muito importante, todos percebemos, sobretudo ali a partir de 1801, e também há várias opiniões sobre Olivença nos dias de hoje, com enquadramento inclusivamente em termos internacionais, em fruto da guerra na Ucrânia. Quando olhamos para a Ucrânia relativamente a uma guerra entre a Rússia e o Ocidente, olhamos para Portugal, uma guerra entre a potência continental e marítima, as potências que ficam nestas zonas de conflito são as que mais sofrem. E com as 3 invasões muito sofremos, e hoje a Ucrânia também muito sofre, fruto de circunstâncias geopolíticas e geoestratégicas. Eu ia passar a palavra, quer a quem nos está a escutar, para as questões. Nós vai responder daqui. Se houver alguém que esteja online, faça já, ou então passo para a sala imediatamente. Por acaso, hoje o número é semelhante de pessoas que estão na net e que estão aqui na sala, 13 ou 16. Fazem favor, se alguém tiver, levanta a mão, que eu acho que consigo ver. Não estando, eu vou passar para o Sr. Almirante Fonseca, não deixando depois de voltar ao contacto aqui com os nossos amigos que estão em Zoom. Faz favor, Sr. Almirante. Eu gostava de começar por citar o Sr. Coronel Brandão Ferreira pela sua excelente apresentação, pela forma como apresentou a Guerra das Laranjas, assinalando um facto importante: Elvas nunca caiu e o exército espanhol nunca poderia avançar muito sem tomar Elvas. E também a forma como assinalou o sucesso das armas portuguesas no Brasil, os muitos milhares de quilómetros quadrados conquistados no sul do Brasil. Eu não tenho acompanhado muito a questão de Olivença, mas no 10 de junho deste ano fui, juntamente com um grupo organizado aqui pela Cidade Histórica, a Olivença. Gostei muito do que vi e fiquei admirado até ao saber que mais de 1000 oliventinos têm dupla nacionalidade. E até por isso, quando houve a apresentação do livro na Assembleia da República, fui lá e comprei um livro e li o livro. E li uma referência que já aqui foi feita pelo Tenente-Coronel Brandão Ferreira, de que em 1811 os franceses ocuparam Badajoz e Olivença e foi uma parte do exército anglo-luso ou luso-britânico, ou como queiram chamar-lhe, comandado por Beresford, que cercou Badajoz, e uma brigada, a Brigada Cole, cercou Olivença. E, efetivamente, essa brigada só tinha unidades portuguesas e inglesas, e, para grande espanto meu, enfim, ao ler aquilo, os franceses renderam-se e, à saída dos franceses, arriaram a bandeira francesa e içaram a bandeira espanhola, que é uma coisa que eu, enfim, não percebo. Portugal, na altura, tinha uma junta de regência, não era nenhum inglês que mandava de facto em Portugal, havia uma junta de regência e essa junta de regência, que saiba, não tomou posição nenhuma. Enfim, era este, dizia-lhe um comentário na parte política. Também me parece que o rei Dom João VI poderia ter sido mais... ele dava instruções, o Beresford tinha boa relação com ele, foi até lá ao Brasil, uma vez receber instruções dele,
se calhar naquela altura é que teria sido uma boa ocasião para reocupar Olivença. Mas a história é difícil de reescrever, mas enfim, de qualquer forma, um comentário seu sobre isto, agradecia. Muito obrigado. A corte de facto estava no Brasil e entre as notícias irem e virem, levava-se no mínimo 3 meses, na melhor das hipóteses. Mas há uma razão fundamental para essa posição dos ingleses, que eu não referi porque não há tempo para tudo. E que é esta. Isto foi mais uma malandrice inglesa. Porque tinha-se feito, portanto, a corte portuguesa tinha tentado fazer o máximo de acordos e questões, mexeu-se por todo o lado para conseguir a retrocessão de Olivença e fez também um acordo com os ingleses por causa disso. Que era, dizia assim, atende-se o Tratado de Comércio de Navegação entre o Príncipe Regente, o Sr. Dom João de Portugal e Jorge II de Grã-Bretanha, assinado no Rio de Janeiro, a 18 de fevereiro de 1810. Portanto, este episódio passa-se em 1811. Artigo 2. Sua Majestade Britânica, desejando dar uma prova daquela amizade e consideração que jamais Sua Majestade deixou de usar para com o seu antigo aliado, o Príncipe Regente de Portugal, se obriga e promete de empregar os seus bons ofícios e interposição para obter a restituição de coroa de Portugal e os territórios de Olivença e Jerumanha. Só que isto estava dependente de uma outra coisa. Era de que isto tinha uma contrapartida, que era os ingleses poderem estabelecer-se e fazerem comércio e fazer a exploração que quisessem lá no Cacheu e em Bolama. Ora, se este, que é de 1800, se os ingleses, isto é combinado entre o Wellington e o irmão que era embaixador em Madrid, se os ingleses deixassem os portugueses irem para lá, este tratado deixava de ter razão de existir e eles deixavam de poder ir lá sacar aquilo que queriam na Guiné. Aliás, isto veio a repetir-se mais no fim do século XIX, onde a gente sabe que eles quiseram ocupar, tentaram ocupar várias vezes, militarmente, aquela região, até com a questão do Bolama, teve que se fazer como é que se diz, foi uma convenção arbitral, foi o Ulisses Grande, que tem lá uma estátua em Bolama, que eu estive lá ao lado, ainda a vi, justamente porque arbitrou aquilo a favor de Portugal. Aliás, quero dizer já agora e a talho de foice, todas as questões que nós levamos internacionalmente em questões de arbitrais, ganhamos todas. Bom, e esta é a razão porque os ingleses, mais uma vez, fizeram esta maningância. Eu ia pôr, se ninguém tem, eu ia pôr à consideração do Brandão Ferreira aquilo que é a posição oficial do Ribeiro e Castro. Eu acho que é importante transmiti-la, dizer-lhe o seguinte: a minha reflexão conduziu-me à conclusão de que só há um caminho acessível, inteligente e equilibrado. Portugal declarar que Olivença é, para nós, território português sob administração espanhola, não implicando isto, como é próprio da fórmula, qualquer reconhecimento de júri, mas constatação de facto. A partir daí, poderemos tratar calmamente com autoridades espanholas de assuntos respeitantes a Olivença, sem receios de alegarem que estamos a reconhecer a sua soberania. Ora, eu ligava isto, se me permite, é uma opinião pessoal, àquilo que, fazendo eu parte do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, do grupo de reflexão, estive a ver propositadamente o novo Conceito Estratégico Espanhol, agora é um Conceito Estratégico de Segurança Nacional, que a determinada altura tem o seguinte: o Brexit também significa que a colónia britânica de Gibraltar, um anacronismo na Europa de hoje, deixará a União Europeia. Como amigos e aliados, com interesses comuns, o Reino Unido e a Espanha devem abordar as questões de segurança através da busca de uma cooperação positiva, especialmente numa área de máxima relevância estratégica como o Estreito de Gibraltar.
Isto está mais ou menos em linha com este posicionamento do Dr. Ribeiro e Castro. Qual é a posição? Bom, pelos vistos é a mesma. O que está aqui escrito pelo Dr. Ribeiro Castro foi o que eu acabei de dizer ali, na questão da mudança da Constituição. Só que mudar a Constituição é uma coisa muito mais importante do que fazer só apenas uma declaração. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Quanto à questão da... Eu concordo com isso, portanto, concordo que até reforcei com aquilo que acabei de dizer. A questão de Gibraltar, isto vale a pena também referir, não é só Gibraltar. Quer dizer, isto, aliás, está aqui, eu já vou ler isto rapidamente. É que o governo português nem sequer consegue, não consegue porque não quer, porque nós temos bons diplomatas desde o tempo do Sr. Dom Afonso Henriques. Quer dizer, nem sequer consegue jogar com as contradições em que a Espanha se enreda constantemente com esta questão. Porque a Espanha, neste aspecto, ainda consegue ser pior que a diplomacia francesa ao longo dos séculos, que é defender uma coisa e o seu contrário. E tentar fazer equilíbrios em regiões diferentes sobre assuntos diferentes ou o mesmo assunto. Para Gibraltar defende uma coisa, mas para Olivença já defende outra. Ora, tanto quanto eu saiba, nós temos toda a razão relativamente a Olivença, mas os espanhóis não têm razão nenhuma relativamente a Gibraltar, porque eles ofereceram aquilo, está no Tratado de 1713. Portanto, eles não têm razão nenhuma naquilo. Mas também não querem mexer, por outro lado, em Ceuta e Melilla, que é reivindicado por Marrocos. E mais não sei quantas... A gente só ouve falar em Ceuta e Melilla, mas a Espanha tem conflitos com Marrocos em mais umas 6 ou 7 rochedos e ilhas fortes. Não é? O último que veio no jornal que deu uma grande bronca foi aquele do Perejil, em que foram para lá uns pescadores marroquinos para cima são rochas, não tem lá ninguém, são uns penedos no mar. E não tem nada a ver, se estou a penedos, não estou a falar com as ilhas selvagens, já lá vou às selvagens. Imediatamente uma força especial espanhola largou lá uns tipos de helicóptero para resolver aquilo. Isto, o incidente de Perejil foi para aí há 15 anos, 20 anos, já não sei. Bom, portanto, os espanhóis não querem fazer referendo sequer em Ceuta e em Melilla. E eles aí têm alguma razão, porque herdaram... Melilla não, mas Melilla é diferente do caso de Ceuta, porque Ceuta herdaram de nós uma situação mal explicada de lá da Guerra da Restauração. Agora, isto é tudo uma contradição pegada. E nós, em termos políticos e diplomáticos, devemos saber jogar com isto. Isto é fácil de jogar. Ainda por cima, de vez em quando, fazem umas picardias connosco por causa das selvagens. Não é por acaso que o Almirante Sema, ainda agora foram lá, não sei o quê, fez aquelas declarações, parecia quase que tinha desembainhado a espada. Agora, lá nas selvagens, lá num exercício que houve. Não foi por acaso que a partir do Dr. Mário Soares como Presidente da República, todos os Presidentes da República vão lá uma vez, em cada mandato, porque é mostrar a bandeira, é mostrar a dizer que aqui isto é nosso. Ora, nem a gente faz esta coisa relativamente a Olivença, não defendemos os interesses que temos em Olivença, nem os espanhóis têm uma política e uma diplomacia completamente antagónica no meio deste puzzle, não é? Só para ficar por aqui. Bom, mas aquilo, muito rapidamente, o que eu acho que, já agora ponho aqui, que isto é um brainstorming, eu dividia isto em questões, primeiro internas e depois externas. Em primeiro lugar, o que se deve, na minha perspectiva, o que se pode ou deve fazer, a questão da Olivença tem que ser recentrada na vida nacional e, para tal, é necessário tornar a explicar a situação a toda a população. O assunto deve fazer parte do currículo escolar. Ninguém sabe nada sobre isto, como é que se pode levantar este problema? Os partidos políticos que nunca se interessaram pelo assunto devem incluir o tema nos seus programas e levá-lo ao Parlamento a fim de se proporcionar um amplo debate nacional. Os órgãos de informação devem ser mobilizados para informar devidamente a questão. O MNE deve instruir a atual Comissão Internacional dos Limites, que é uma coisa que valia a pena falar, que não tive tempo também para referir, que é uma coisa que é atual, mas já tem muitas décadas, ou quase 100 anos.
Deve instruir a atual Comissão Internacional dos Limites, de modo a garantir um grupo de trabalho alargado que acompanhe em permanência tudo o que diga respeito à Olivença. Todos os órgãos governamentais e as autarquias, sobretudo as que estão próximas da Olivença, devem uniformizar os seus procedimentos e estar conscientes do que está em jogo, de modo a evitar erros de comportamento que têm muitas vezes, erros de comportamento e ingenuidades que não raro acontecem, de modo a evitar beliscar qualquer direitos que assista ao Estado português e possa ser aproveitado pelo reino vizinho. E a gente não pode andar distraídos nisto. O Instituto Camões deve abrir uma delegação em Olivença e polarizar não só o ensino da língua portuguesa no termo de Olivença, mas desenvolver todo um conjunto de atividades de âmbito cultural e desportivo no antigo município. Fazer participar os olivantinos na vida nacional portuguesa, nomeadamente através das comemorações das grandes datas nacionais, como o 10 de junho e o 1º de dezembro, para as quais já são convidados representantes de Olivença. E bem. E elaborar programas de rádio e televisão especialmente destinados a estes. A atribuição do Estatuto de Dupla Nacionalidade a oliventinos deve continuar, sem embargo de dever ter um caráter de garantias apertado para evitar abusos e ilegalidades, dos quais há para aí bastos exemplos, que eu não vou referir. Relativamente a ações externas, abrir o dossiê sobre a questão da Olivença nas cimeiras governamentais luso-espanholas que se realizem semestralmente. Quer dizer, isto é aqui que é preciso abrir o assunto. Ter já preparado, face à previsível indisponibilidade do Governo de Madrid em tratar o assunto, colocar a questão no Tribunal Internacional da Haia nas instâncias competentes da União Europeia. O Presidente da República deve levantar o assunto em discurso na Assembleia Geral da ONU. O Governo da Grã-Bretanha deve ser contactado para dentro do âmbito da Aliança Luso-Britânica, pelos vistos não vai constar do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, como já não constava do anterior, de se tratar do assunto, relembrando as especiais responsabilidades que neste âmbito aquele país teve no passado. Para além da UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, que já tem uma parceria com a Câmara, que eu assisti, com a Câmara de Olivença, o assunto deve ainda ser colocado no âmbito da CPLP. O governo português deve explorar as contradições grosseiras em que o governo de Espanha constantemente se enreda relativamente ao que defende sobre Gibraltar e as posições que tem no norte da África relativamente à Olivença, para já não falar na má vizinhança, digamos assim, que faz a Portugal relativamente às Ilhas Selvagens. A questão da Olivença também poderá ser equacionada no quadro das conferências ibero-americanas, pois todo o seu passado histórico assim o justifica. Qualquer eventual tipo de referendo que seja proposto, ser feito à população local sobre esta questão. Fizeram já um referendo em Gibraltar, mas os espanhóis foi 99% favorável à Inglaterra. Os espanhóis disseram logo que não aceitavam. Feito à população local sobre esta questão, deve ser liminarmente rejeitado, pois a soberania não se referenda, nem prescreve no tempo. Ademais, deve lembrar-se que aos espanhóis não aceitam o referendo feito em Gibraltar, que lhes foi desfavorável, e tão pouco se conhecem planos para haver referendos em Ceuta e Melilla, transformados em comunidades autónomas. Finalmente, estou já a acabar, o governo português deve apresentar um plano de transferência de soberania faseado no tempo em que sejam garantidos os direitos e património dos atuais habitantes. Acho que está aqui muita coisa que se pode fazer e nenhuma coisa destas é causa belli. Ninguém vai querer invadir Espanha ou deixar de ser amigo da Espanha, não sei o que. Isto tem que ser tratado para já como deve ser. Muito obrigado. Esta era uma parte que faltava à comunicação. Era importante, eu sabia que o Brandão Ferreira ia guardar isto para o final e provoquei com esta pergunta do Ribeiro Castro, ou com esta posição do Dr. Ribeiro Castro, que obviamente é uma visão política adaptada aos novos tempos e que, obviamente, em termos de revisão constitucional, é capaz até de haver agora enquadramento atualmente. É capaz de não haver vontade, mas de qualquer maneira o tabu que ele levantou, o tabu número 3, Olivença na História, quer aqui também com esta conferência, quer com o lançamento do livro na Assembleia da República, vai chegando a algumas pessoas, porque efetivamente, como estava nos slides, esta é uma questão em que os próprios espanhóis, os legalistas espanhóis reconhecem que Portugal tem total razão. E comparar, tal como eu fiz, se calhar incorretamente, tal como também fez o Brandão Ferreira com outras situações, às vezes é diminuir, digamos, a verdade desta, exatamente, a legalidade e legitimidade da posição de Portugal neste caso. Não sei se mais alguém tem, nós temos mais 5 minutos, depois teremos que avançar
para ver o jogo Portugal-Espanha. E para fechar, temos ali gente... Pois, é Portugal-Espanha hoje. Faz favor. Se puder falar ali, agradeço muito. E quem está lá em casa também, porque senão não ouve lá atrás. Faz favor. Está claro que o tempo é pouco. Não ouvi referir a questão da ponte da ajuda, que foi refeita agora, há pouco tempo, e paga pelo governo português, quando os espanhóis fizeram tudo para participar nesse custo. Portanto, isso é uma pequena parte, obviamente, daquilo que o governo português fez recentemente, pouco, foi pouco explicado, mas é uma posição, que é o mínimo que se exige, do governo português. É evidente que tudo isso que elencou como aquilo que o governo devia fazer através da diplomacia, através das escolas, através de um conjunto de agitação das pessoas para a realidade, é um facto. Mas o governo português, até nos mapas que eu penso que devem ser oficiais, não vê lá a delimitação, não é reconhecido diplomaticamente. Não é? Portanto, é alguma coisa que tem que ser ampliado, obviamente. Ainda bem que toca nisso. Eu tinha aí que isto referido também numa parte do texto que não li, mas depois eu faço chegar o texto todo à Comissão, porque o texto é muito extenso. Tem muito mais, o texto é para aí 3 vezes mais daquilo que eu li. Agora, fez muito bem referir. Esse é o exemplo, foi o exemplo maior daquilo que eu tinha acabado de dizer ainda há bocado, dessas ingenuidades ou erros que se fazem. Muitas vezes até por completa ignorância. Bom, agora, esse foi um erro mais grave, porque já foi feito a um nível elevado do governo. Felizmente foi parado. E sabe porquê que foi parado? Porque o grupo dos amigos da Olivença fizeram chegar uma notazinha à Presidência da República e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a alertar para não se fazerem aquilo. Qual é o problema? O problema é que a ponte da ajuda foi destruída em 1709, acho eu, lá na Guerra da Sucessão de Espanha. E ficou destruída até hoje. Era a única ponte que ligava diretamente a Olivença pelo lado de cá. Diretamente. Bom, e assim ficou. Estamos no século já XX, foi no século XX, não é? Era importante haver uma comunicação ali. Os espanhóis, sobretudo com ajudas da CEE, com dinheiros daqui, com dinheiro não sei o quê, a CEE, disseram que faziam a ponte e pagavam tudo. E o governo português ia embarcar nisto. Ora, se o governo português deixasse fazer isto, era um reconhecimento tácito de que a fronteira passava ali e não em Olivença. E iam embarcar nisto. Não sei exatamente porquê, isto foi no governo de Durão Barroso, como ministro, não é? Uma coisa assim. Não é? Eu tenho aqui, mas agora não vale a pena. E quando foram alertados, de facto, o governo português recuou, mudou completamente a posição e pagou ele a ponte. Está lá ao lado, vale a pena lá passar, aqui numa zona até muito bonita. Está lá a ponte da ajuda ao lado, tem uma capelinha cá em cima, que é a ponte da Nossa Senhora da Ajuda, e dali, indo por essa estrada, 12 km depois, estamos em Olivença. Fez muito bem a referir, porque este, digamos, foi ia sendo a pesada maior que, enfim, nas últimas décadas se teria feito relativamente a isto, e felizmente foi travada quase in extremis. Muito obrigado. Penso que estamos em cima da hora. Eu queria agradecer a Manuel Randolfo Ferreira e agradeço também, fazendo publicidade um pouco àquilo que foi a última edição, que ele ainda não recebeu, e que participou com o artigo ao número 2 da revista Portuguesa de História Militar, que ainda não lhe tinha chegado a casa. Além disso, obviamente, vamos relembrar o Wellington contra uma cena e, mais uma vez, muito obrigado.